Em uma decisão histórica, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi considerado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral. A notícia sacudiu o cenário político brasileiro e gerou reações intensas em todo o país. O TSE determinou que Bolsonaro se tornou inelegível devido a uma série de irregularidades identificadas durante a sua campanha à reeleição em 2022. Entre as principais violações apontadas estão o uso indevido de recursos públicos, omissão de informações em sua prestação de contas e disseminação de desinformação durante a campanha eleitoral. Triste o país. Eu não quero aqui posar de herói, de honesto, pipoca nenhuma. Mas triste o país que pune um político não pelos seus defeitos ou erros, mas por suas virtudes. Eu fui punido no TSE por virtude. Vontade de ser presidente novamente, na verdade, queria ir para a praia. Mas entendo que é uma missão. Nós despertamos em vocês muitas coisas. Teve alguma corrupção? Deve ter tido, não sei. Como é que vai coordenar um Estado gigantesco como esse que nós temos aí? Por conta disso, se extraiu daí uma gravidade, né, a ponto de entender que o Bolsonaro ele teria ferido os bens juridicamente tutelados, ou seja, aqueles bens que a Constituição busca resguardar, que é a lisura, a legitimidade e a normalidade das eleições. Então, por uma maioria de 5-2, o tribunal entendeu que aqueles fatos se revestiam de gravidade, né, porque a nossa legislação, quando fala assim, em inelegibilidade, em cassação por abuso de poder, ela não exige somente um ato ilegal. Ela exige um ato ilegal que tome proporções tamanhas a ponto de recomendar, né, a sanção mais extremada, que a gente chama de pena capital, né, que é a inelegibilidade. Porque a inelegibilidade nada mais é do que a restrição do sufrágio passivo de uma pessoa, ou seja, a incapacidade que ela tem de disputar eleições. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral gerou celebrações entre opositores de Bolsonaro, que veem na inelegibilidade do ex-presidente uma oportunidade para mudança no cenário da política brasileira. Por outro lado, seus apoiadores se mostram indignados e prometem lutar para reverter essa situação. O que tem se perguntado a partir de agora são quais as saídas que a defesa de Bolsonaro ainda tem para tentar reverter a decisão. Ele começa com 2-1 no Supremo, né? Porque o ministro Cássio votou a favor dele, enquanto que o ministro Alexandre de Moraes e a ministra Carmen Lúcia votaram contra, né? Só que há um dispositivo no regimento interno do Supremo que proíbe que quem votou no TSE seja escolhido como relator. Então, a análise desse processo, em primeiro lugar, vai ser dada por um ministro diferente, apesar de que os ministros do TSE que são do Supremo podem fazer a declaração de voto também lá no Supremo Tribunal Federal, mas então há realmente essa questão de que pelo menos o placar já está mais ou menos anunciado, né, parcialmente. Por outro lado, né, nós temos que partir da premissa de que o Supremo muito dificilmente altera uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, porque o Tribunal Superior Eleitoral, como está no próprio nome, ele já é um tribunal superior. Então, para o Supremo, em alguma medida, reformar uma decisão do TSE, precisaria, de fato, ter uma ilegalidade muito manifesta ou uma violação ao princípio da proporcionalidade, que pode ser uma válvula de escape na defesa do ex-presidente. Ou seja, dizer que, embora possa se ter como ilegal, né, não houve gravidade tamanha a ponto de influenciar no resultado das eleições, tanto é assim que ele perdeu, né, e que isso seria uma medida muito drástica dentro daquele contexto, né. Mas nunca é fácil reformar uma decisão do TSE no Supremo Tribunal Federal. É impossível? Não é, né? Mas ele vai enfrentar dificuldades. Com a inelegibilidade de Bolsonaro, surgem também várias perguntas sobre o futuro político do país. Quem irá ocupar o espaço deixado pelo ex-presidente? Quais serão os possíveis candidatos nas próximas eleições? Como essa decisão impactará o cenário partidário e as discussões em torno das políticas públicas? De acordo com Vinícius Carvalho, especialista na área política, alguns nomes já estão em evidência e poderão ser cotados para a substituição do ex-presidente. As principais consequências são, a principal consequência é a saída dele do cenário eleitoral
ele não vai poder ser candidato, e aí há várias especulações em nível nacional sobre quem poderá vir a sucedê-lo. Michele Bolsonaro, um dos filhos, né, o Flávio, o Eduardo Bolsonaro, ou mesmo o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ou Romeu Zema, então, que é o governador de Minas Gerais. Tem vários nomes sendo especulados para substituí-lo numa eventual candidatura presidencial. Então, essa reorganização desse campo bolsonarista vai precisar acontecer necessariamente, que faz parte do chamado campo anti-Lula, né? Cerca de um terço do eleitorado do Brasil se divide em um terço do eleitorado é anti-Lula, vota no candidato contra o Lula. Esse um terço hoje está dividido quase que ao meio, rigorosamente ao meio. 17% realmente tem um vínculo muito forte com o Jair Bolsonaro e os outros 16% não, tem um outro perfil mais moderado. E aqui para Mato Grosso tem um perfil mais, tem um impacto mais direto ainda, porque cogitava-se que ele poderia ser candidato a senador aqui pelo estado e não poderá ser, né? O que não impede que ele venha fazer campanha também para outros candidatos, como o Antônio Galvão, o Zé Medeiros, o Abílio ou outros com perfil bolsonarista. Acompanhamos. Ainda que a inelegibilidade de Bolsonaro seja um marco significativo, outras reviravoltas podem ocorrer no cenário político brasileiro. O país se prepara para enfrentar um período de grande discussão e debate enquanto as eleições se aproximam. Os desdobramentos dessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral continuam a ser analisados por todos os setores da sociedade.